Nos campos dourados e queimados pelo sol do Texas, um corpo sem vida balançava sob o galho de uma árvore antiga. Seus braços e pernas estavam firmemente amarrados com uma corda grossa, esticando seu corpo numa posição dolorosa. Marcas de chicote e hematomas cobriam sua pele. Em alguns pontos, o sangue ainda escorria lentamente ao longo das fibras da corda. Silas puxou as rédeas. Seu coração martelava pesado no peito. Se você quer que o homem salve a garota, por favor, inscreva-se no canal. Ele já tinha visto a morte antes. A guerra lhe ensinara isso. Mas o que pendia diante de seus olhos não era a morte. Era um aviso, uma sentença, uma mensagem para qualquer um que passasse por ali. A garota abriu os olhos ao som dos cascos. Não havia pânico em seu olhar, apenas o lampejo de uma chama teimosa que se recusava a se apagar. Quando Silas se aproximou, ela puxou um fôlego doloroso, a garganta seca e em carne viva, a voz castigada pelo sol e pelo sofrimento. Mas cada palavra saiu com clareza, como um voto final. Por favor, não faça isso. Eu imploro. Silas permaneceu imóvel sob o galho, naquela terra vasta e sem lei. Naquele instante, ele compreendeu. Se virasse as costas e fosse embora, poderia continuar vivendo em paz. Mas nunca mais seria um homem. Silas Ward não disse uma palavra ao puxar a faca do cinto. Cortou as cordas devagar, com cuidado, como se até a menor pressa pudesse destruir a pouca força que ainda restava à garota. Quando o último fio cedeu, o corpo de Naeli desabou, pesado e frio como um pedaço de madeira esquecido sob o sol e o vento. Silas a segurou a tempo. Ela estremeceu ao seu toque, mais por instinto do que por medo. Ele não a apertou. Não demorou. Apenas a colocou no chão, apoiando-a contra o tronco da árvore, e deu meio passo para trás, deixando claro que ela ainda tinha controle. Naeli arfava por ar. Cada respiração parecia uma lâmina rasgando seu peito. Mas ela não chorou. Não gemeu. Seus olhos permaneceram fixos no homem à sua frente, como se avaliasse que tipo de perigo ele poderia representar. Silas pegou seu cantil, colocou-o no chão e recuou mais um passo. Beba, disse em voz baixa. Ela hesitou antes de alcançá-lo. Ao se inclinar, o couro rasgado de seu vestido escorregou, revelando seu braço esquerdo. E naquele momento, Silas viu uma cicatriz antiga, não de chicote, nem de corda. Era uma queimadura. As bordas repuxadas, a pele mais clara que o resto. Uma cicatriz que ele já tinha visto antes, há muito tempo. O mundo ao redor de Silas pareceu se afastar. Uma imagem se formou em sua mente, de 10 anos atrás. Uma noite de ventos fortes, um rancho em chamas na beira de terras disputadas. Tiros, gritos e uma família indígena marcada para remoção, para abrir caminho a documentos legais de posse. Seu pai havia assinado os papéis. Silas sentiu a garganta se fechar. Naeli percebeu a mudança em seu rosto, seu olhar se aguçou. Você sabe, disse ela, a voz rouca, mas firme. Você já viu essa cicatriz antes? Silas não negou. Sim, respondeu. Já vi. Ela esboçou um sorriso fraco e amargo. Não havia alegria nele, apenas a dor do reconhecimento. Então, disse, colocando o cantil no chão. Você sabe quem eu sou. Silas assentiu lentamente. E naquele momento, ali juntos na pradaria vazia, sem testemunhas, ele entendeu. Libertá-la havia sido apenas o começo. O que agora existia entre eles era uma dívida da qual ele jamais poderia fugir. O rancho de Silas Ward ficava longe de qualquer estrada principal, escondido no meio de extensões intermináveis de pradaria que se estendiam até o horizonte. Sem vizinhos, sem vozes, apenas vento, cavalos e dias longos que se repetiam sem fim. Silas levou Naeli até lá quando o sol já assumia um tom profundo de laranja. Ele não a amarrou. Não trancou portas. Não deu ordens. Apenas indicou um pequeno quarto nos fundos da casa, colocou cobertores limpos na cama, deixou uma tigela de comida quente sobre a mesa e foi embora, como se temesse que sua presença tornasse o ambiente sufocante. Naeli ficou parada no meio do quarto por muito tempo. Ela não confiava naquela paz. Lugares assim costumavam ser armadilhas disfarçadas de madeira e silêncio. Conferiu as janelas, o assoalho, a cama, como se algo pudesse estar escondido ali. Naquela noite, dormiu no armário, com as costas encostadas na parede e uma pequena faca escondida na manga.
Silas nunca cruzou a soleira da porta. Os dias seguintes passaram devagar. Silas acordava cedo e seguia com sua rotina, consertando cercas, alimentando os cavalos, verificando o poço de água. Nunca pediu nada a Naeli. Mesmo assim, ela saía. Varreu o pátio, juntou lenha, manteve distância. Viviam na mesma terra, mas não tocavam a vida um do outro. Na primeira vez que Silas lhe entregou um vestido velho, simples e limpo, Naeli o encarou por um longo momento antes de dizer, em tom plano: "Você não precisa fingir." Silas não entendeu. Fingir ser um homem bom, ela acrescentou. Já vi muitos desses. Ele assentiu, aceitando a acusação como algo justo. Numa noite em que o vento soprava mais forte que o normal, Naeli ficou na varanda, olhando para a trilha distante. Silas amarrava os cavalos quando a ouviu falar, não com dureza, mas com cansaço. "Se eu for embora, você tentaria me impedir?" Silas parou. "Não", disse. "Você não me pertence." Ela se virou para olhá-lo. Algo brilhou em seus olhos, depois se fechou como uma porta batida pelo vento. Naquela noite, Naeli não dormiu. Sentou-se junto à janela, observando o rancho imóvel sob a luz da lua, e chegou a uma conclusão que a assustou mais do que as cordas, mais do que aquela árvore antiga. Aquele homem não queria possuí-la, e isso tornava tudo muito mais perigoso. "Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Já não somos tão jovens. Cuide da sua saúde, meu amigo, e não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar." Arlon Collie chegou ao meio-dia em ponto. Quando o vento da pradaria trouxe aquele cheiro seco e ardente tão familiar do oeste, Silas Ward viu a trilha de poeira à distância e não precisou adivinhar. Só um homem cavalgava daquele jeito, costas eretas, sem pressa, como se a própria terra tivesse aprendido a se curvar à sua passagem. Xerife Arlon Collie. Ele puxou o cavalo até parar no portão do rancho, mas não desmontou de imediato. Seu olhar frio varreu o pátio, os estábulos, e então pousou sobre Naeli, que estendia peles de animais para secar na varanda. Aquele olhar pareceu apertar o ar, como se até o sol tivesse diminuído por um instante. "Parece que você tem companhia", disse Collie. A voz era casual, mas o canto da boca não carregava alegria alguma. Silas deu um passo à frente, por instinto, colocando-se entre os dois. "O que você quer?" Collie desmontou devagar, sacudindo o pó do casaco. "Ouvi dizer que encontraram uma garota indígena pendurada perto da borda da pradaria alguns dias atrás. Só estou fazendo meu trabalho, perguntando por aí se alguém viu alguma coisa." Naeli ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Collie. E, naquele instante, o silêncio ficou pesado demais para respirar. Ela o reconheceu imediatamente, não pelo distintivo, mas pelo velho cheiro de poder e pelo tipo de violência que nunca pede desculpas. Collie também a reconheceu. Seus olhos deslizaram rapidamente até o pulso dela, depois para o braço, e pararam na cicatriz de queimadura. O sorriso desapareceu. Em seu lugar, surgiu um brilho frio e divertido. "Você ainda está viva", disse ele. "Isso é persistência." Silas cerrou os punhos. "Você não tem motivo para estar aqui." Collie inclinou a cabeça, olhando para Silas como se ele tivesse acabado de dizer algo tolo. "Meu motivo é a lei. E a lei diz que causadores de problemas," ele lançou um olhar para Naeli, "não têm permissão para se estabelecer nesta terra." "Ela não está causando problemas," disse Silas, a voz baixa, mas firme. "Ela foi ferida." Collie deu uma risada curta. "Ferida aqui no oeste? Todo mundo escolhe o próprio destino." Ele deu um passo à frente, apenas o suficiente para que Naeli o ouvisse claramente. "Você deveria se lembrar," disse ele em tom suave. "Algumas cordas nunca são realmente desamarradas. Apenas guardadas por um tempo." Naeli não se encolheu. Manteve-se ereta, o olhar firme. "Você não tem esse direito," respondeu. A voz não era alta, mas era clara. Collie voltou-se para Silas. "Você está abrigando um problema sério, Ward. E problemas como esse costumam trazer fogo e morte." Ele montou novamente no cavalo. Antes de partir, olhou por cima do ombro e acrescentou, como um aviso: "Eu voltarei, Ward. E da próxima vez trarei documentos." A poeira foi desaparecendo lentamente atrás dele. Silas permaneceu ali por um longo tempo. Quando se virou, Naeli ainda observava a trilha vazia.
Sua mão tremia levemente, não de medo, mas das memórias que acabavam de ser arrancadas do lugar onde elas havia enterrado. O passado os havia encontrado, e não tinha intenção alguma de ir embora. Naquela noite, o vento não soprou forte, mas o silêncio pesava mais do que qualquer tempestade. Silas sentou-se à velha mesa de madeira na cozinha. A lamparina de óleo queimava abaixo, lançando uma luz amarelada e suave sobre as paredes rachadas. Naeli ficou perto da porta, dividida entre ir embora e ficar, presa por algo que ainda não conseguia nomear. Você o conhecia, disse ela primeiro, a voz firme, mas esticada como um fio de arame. Não apenas conhecia, respondeu Silas. Ele levantou o olhar e encarou-a diretamente. Sem desviar, sem suavizar as palavras. Arlon Collie foi quem liderou os homens naquela noite, disse lentamente. E meu pai foi quem mostrou o caminho para eles entrarem. O ar pareceu congelar. Naeli não se moveu, mas seus olhos escureceram como água profunda atingida por uma pedra súbita. O que você disse? Perguntou. Silas se levantou. Cada passo carregava o peso de 8 anos de silêncio. Meu pai queria aquela terra. Sua família estava no caminho dos documentos. Ele disse que seria apenas uma retirada. Eu sabia, e não impedi. As palavras caíram como um machado. Naeli soltou uma risada curta e seca, sem alegria. Então é verdade, disse. No fim, é tudo verdade. Ela deu um passo à frente, ficando frente a frente com Silas. Você me salvou para se redimir. Silas assentiu. Para dizer aquilo que enterrei. Para pagar uma dívida que nunca poderei quitar completamente. Ao me trazer para cá? Perguntou ela, a voz começando a tremer. Me alimentar? Me deixar dormir sob seu teto? Não, disse Silas. Ao deixar você ser livre, mesmo que isso me custe tudo. Naeli ergueu a mão. Silas não recuou. Ela pousou a mão no peito dele, onde o coração batia pesado. Se eu te matasse agora, disse ela, você reagiria? Silas olhou para ela sem medo. Não. Um longo silêncio se seguiu. Apenas o leve estalar da lamparina permanecia. Por fim, Naeli afastou a mão. Virou-se, os ombros tremendo pela primeira vez desde que Silas a encontrara. Eu não sei o que fazer com essa verdade, sussurrou. Ela não me deixa mais leve. Só mais cansada. Silas permaneceu imóvel. Não estou pedindo que me perdoe, disse. Só estou pedindo que saiba que eu não estou mais fugindo. Naeli caminhou até seu quarto. Antes de fechar a porta, parou. Não se virou. Amanhã, disse, você vai me ensinar a cuidar dos cavalos. A porta se fechou. Silas sentou-se novamente, as mãos tremendo levemente. Ele sabia que aquilo não era perdão. Mas, pela primeira vez em 10 anos, tinha sido autorizado a permanecer no mesmo cômodo que a verdade. Na manhã seguinte, Silas acordou mais cedo que o habitual. Não chamou Naeli, não bateu à porta dela. Apenas levou o cavalo velho para fora do estábulo, selou-o com cuidado e esperou. Uma brisa suave percorreu a pradaria, trazendo o cheiro familiar de grama seca e terra empoeirada. Depois de um tempo, Naeli saiu. Não vestia o vestido novo. Usava o mesmo de couro com franjas, agora limpo. Os rasgos haviam sido remendados com linha grossa. O cabelo estava preso com cuidado. Os olhos já não eram afiados, mas continuavam atentos. Silas entregou-lhe as rédeas. É aqui que começa, disse. Não ofereceu mais explicações. Naeli aprendeu rápido. Escovou o cavalo devagar, as mãos tremendo no início, depois ficando firmes. Os animais sentiram isso e permaneceram quietos. Silas ficou atrás dela, sem corrigir a menos que fosse necessário. Quando ela acertava, ele apenas assentia. Nenhum elogio, mas nenhuma ordem também. Os dias seguintes passaram num ritmo estranho. Trabalharam lado a lado, sem falar do passado. Consertaram cercas, carregaram água, recolheram feno antes que os ventos fortes o espalhassem. Silas sempre deixava Naeli ir à frente, como se, sem perceber, estivesse lhe devolvendo o direito de decidir. À noite, sentavam-se à mesma mesa. Pela primeira vez, Naeli colocou um segundo prato antes que Silas se sentasse. Não o olhava diretamente, mas também não desviava o olhar. Com o passar das noites,
ela começou a dormir mais profundamente. Já não se assustava com o som do vento. Parou de esconder uma faca sob o travesseiro. Certa noite, acordou e percebeu que a porta de seu quarto havia ficado levemente aberta. Não a fechou. Silas percebeu, mas não disse nada. Numa tarde, quando o sol já baixava, Naeli escorregou ao arrastar lenha. Silas avançou sem pensar e a segurou. Durou apenas um instante, mas Naeli não se afastou. Ficou ali, respirando com calma. Silas a soltou imediatamente. Obrigada, disse ela, quase num sussurro. Foi a primeira palavra carregada de suavidade. Naquela noite, sentaram-se na varanda, observando o céu escurecer. Ninguém falou do xerife Cole. Ninguém mencionou a noite em que a aldeia queimou. Mas, em meio ao som dos insetos e ao cheiro de terra úmida, Naeli percebeu algo que a fez sentir medo e, ao mesmo tempo, uma estranha paz. Aquele homem não estava tentando apagar o passado. Ele estava vivendo com ele, e permitindo que ela escolhesse se queria viver ao lado dele também. No Velho Oeste, onde quase tudo era decidido à bala ou à corda, isso era mais raro do que a misericórdia. Arlon Cole voltou ao pôr do sol. Desta vez, não estava sozinho. 2 homens cavalgavam atrás dele, armas penduradas nos quadris, olhos treinados pela prática a se colocarem atrás do poder. A poeira da pradaria subia sob os cascos, sinalizando algo inevitável. Silas consertava a cerca quando ouviu os cavalos. Olhou para cima e soube imediatamente que o tempo havia acabado. Naeli estava perto dos estábulos. Ela viu Cole antes mesmo dele falar. Seu corpo se tensionou por um reflexo antigo, mas desta vez ela não fugiu. Cole parou o cavalo em frente à varanda, mostrando aquele sorriso frio familiar. Temos documentos, disse, erguendo um pergaminho enrolado. Mandado de prisão. Ela está acusada de perturbar a paz e desobedecer à autoridade. Silas avançou, colocando-se entre eles e Naeli. Ela não vai a lugar nenhum, disse. Cole inclinou a cabeça, um brilho de diversão nos olhos. Tem certeza? Um velho fazendeiro à frente de uma garota indígena. Por que exatamente você estaria disposto a morrer, Ward? Silas não sacou a arma. Não recuou. Pela verdade, disse. Cole riu. Que verdade? Aquela enterrada nas cinzas há 10 anos. Silas encontrou o olhar dele. Exatamente essa verdade. Então, voltou-se para Naeli. Você não precisa ficar. Naeli não se moveu. Não, disse. Desta vez, eu fico aqui. Cole sacou sua arma. Não a levantou, apenas manteve baixa. Silas sacou a dele também. Não mirou. A bala atingiu o chão entre eles, levantando uma nuvem de poeira. Já basta, disse Silas. Você quer que essa história seja contada na cidade? Um aviso claro. Você está obstruindo a justiça. Cole estalou. Silas levantou lentamente as mãos. Se alguém precisa assumir a responsabilidade, disse, que seja eu. Meu pai traiu a família dela. Eu fiquei em silêncio. Carrego essa culpa. O ar se tornou gelo. Os 2 homens atrás de Cole trocaram olhares. Não era o tipo de impasse que eles esperavam. Você está se confessando? Perguntou Cole, agora com a voz mais lenta. Sim, respondeu Silas. E estou disposto a dizer isso na frente de qualquer um. Naeli deu um passo à frente, ombro a ombro com Silas. E eu sou quem sobreviveu, disse. Se vão prender alguém, prendam nós 2. Cole os olhou pela primeira vez. Uma hesitação brilhou em seus olhos. Não era medo, apenas o reconhecimento de que coisas assim eram difíceis de conter. Uma confissão, uma testemunha, um fazendeiro disposto a se colocar diante da comunidade. Finalmente, Cole abaixou a arma. Isso não acabou, disse. A lei voltará. Talvez, respondeu Silas. Mas não hoje. Cole virou o cavalo. Os outros 2 o seguiram, sem dizer uma palavra. Quando a poeira finalmente baixou, Naeli percebeu que a mão tremia. Silas se voltou para ela. Está tudo bem? Ela assentiu e falou, a voz mais firme do que nunca. Pela primeira vez, não preciso correr. Silas olhou para ela. E naquele pôr do sol vermelho intenso, ele entendeu que haviam cruzado a linha final entre o passado e o presente. Restava apenas um passo,
e não haveria volta. Os ventos mudaram mais cedo que o habitual naquele ano. A pradaria diante do rancho não era mais apenas cinza queimada. Em alguns lugares, a grama nova começava a crescer, frágil, mas teimosa. Silas Ward via isso todas as manhãs ao abrir a porta, como se a própria terra estivesse aprendendo a respirar novamente. Naeli não contava mais os dias até partir. Trabalhava ao lado de Silas como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, cuidando dos cavalos, secando peles, consertando cercas. Os velhos hematomas desapareceram. Seus olhos não desviavam mais. E nas tardes tardias, quando o vento amolecia, ela ficava na varanda não para se esconder, mas para escolher. Numa noite, Silas colocou um pedaço de papel diante dela. Não era um mandado, nem um contrato, apenas algumas linhas escritas à mão. Desajeitadas, mas claras. Este é o seu papel de liberdade, disse. Você pode sair a qualquer momento. Não vou impedir. Naeli leu lentamente. Quando colocou o papel no chão, não olhou imediatamente para Silas. Olhou para a casa, os estábulos, a pradaria. Finalmente, virou-se para ele. Se eu ficar, perguntou, é porque escolhi. Não porque te devo algo. Silas assentiu. Entendo. Não disseram mais nada. Mas naquela noite, pela primeira vez, Naeli fechou a porta, não por medo, mas por paz. O casamento aconteceu numa manhã tranquila. Sem vestido branco, sem igreja, apenas a varanda de madeira, alguns amigos de longe e o vento da pradaria roçando delicadamente a franja do vestido de Naeli. Cuidadosamente remendado, limpo e livre, Silas ficou ao lado dela, costas eretas, mãos levemente trêmulas, como um homem que finalmente aprendeu a deixar o passado para trás. Quando trocaram votos, ninguém falou de vingança. Ninguém mencionou os velhos incêndios. Apenas uma promessa simples: ficar quando ficar era a coisa mais difícil de fazer. Naquela tarde, cavalgarem até as colinas baixas. O sol lançava ouro sobre a grama, e suas sombras se alongavam atrás deles. Naeli encostou suavemente a cabeça no ombro de Silas, um pequeno gesto, mas suficiente para fechar o capítulo de anos fugindo. Alguns meses depois, quando a pradaria voltou a ficar verde, Naeli colocou a mão sobre a barriga. Olhou para o horizonte. Não mais um lugar para escapar. Ele não precisará correr, disse. Silas assentiu. Não, ele saberá onde pertence. No Velho Oeste, onde se acreditava que armas e cordas decidiam o destino, eles escolheram outro caminho, o caminho de casa. Meus amigos, a justiça nem sempre vem da lei. Às vezes, vem de um homem corajoso o suficiente para não se virar, não importa quão sujo seja seu passado. Silas entendeu que a redenção não vem por pedidos de desculpa. Vem por permanecer, assumir responsabilidades e defender o que é certo quando ninguém mais o faz. No Velho Oeste, uma arma pode acabar com uma vida. Mas apenas o dever e a escolha podem construir um lar. Foi uma honra compartilhar esta história com vocês. O tempo está muito frio agora, então mantenham-se aquecidos. Obrigado, queridos espectadores do Best Wild West Stories. Conte-me como esta história fez você se sentir. Deixe um comentário abaixo e digite 3 se gostou da história. E não se esqueçam de se inscrever no canal para apoiar.